Meus amigos do Café Cultural, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Nessa nova fase aqui do Café Cultural, agora temos programa todos os dias. Eu estava reclamando com a direção da rádio que uma vez por semana só era pouco. Agora também me deram todo dia. Ó, inéditos a gente tem segundas e quintas, mas terças, quartas e sextas vocês assistem às reprises do Café Cultural, que afinal de contas falar de cultura, falar de arte, a gente precisa dessa dose diária para poder respirar um pouco nesses nossos mundos tão, tão cheios de turbulências que nós estamos por aí. Hoje a gente tem um grande amigo aqui, o Lucas Mambosi. Lucas, obrigado por ter aceito o convite, por estar com a gente. Vamos bater um papo sobre o Lucas, sobre a obra do Lucas, vamos entender um pouquinho desse pensamento do Lucas. Mas, meu amigo, eu quero fazer para você a pergunta que eu faço de abertura aqui do Café Cultural, que é de introdução e que eu faço para todo mundo. Quem é Lucas Mambosi por Lucas Mambosi? Obrigado, Sérgio, pela oportunidade aqui dessa conversa. Bom, eu sou o que se chama, talvez, de um artista visual com um pé no cinema, nas chamadas novas mídias, Legal. também nas pesquisas mais acadêmicas, né? E estou nesse campo aí desde final dos anos 80, começo dos anos 90. Percurso meio com jornalismo, com televisão, com musicais. Que legal. Horizonte, vim para São Paulo, dirigi o acústico Gilberto Gil e fazia alguns filas de TV e depois me enveredei pela videoarte e esses campos mais experimentais, menos Legal. comerciais. Lucas, isso que eu ia te perguntar. Eu acho que a gente está vivendo uma época onde as mídias se conversam muito. Não existe mais aquela coisa. Existe a mídia pura? Existe. Claro que existe. Existe uma expressão pura? Claro que existe. Mas essa integração, que nem você falou, a videoarte, você mesclar os canais, você para atingir a mensagem que você quer. Isso é muito legal, é muito importante. Isso abre tanto para o artista como para o público uma nova frente, né? Eu acho que as mídias não vão parar de surgir, né? As novas mídias, as Sim. mídias que não são totalmente novas também, porque elas sempre trazem junto uma linguagem da que veio anteriormente, ou retomam mídias que morreram, linguagens anteriores, né? Eu me dispus a ser a buscar entender as mídias nesse movimento delas, né? Me Uhum. interessei pelo vídeo quando o vídeo era uma nova mídia, quando o vídeo quebrava a hegemonia da televisão. A videoarte, com as câmeras mais acessíveis, era uma possibilidade de se fazer algo fora dessa lógica de uma vídeo de um meio mais mainstream, mais hegemônico, né? Mas já era da chamada indústria cultural, das mídias de massa. Já era a Uhum. emergência de uma forma de mídia que já é mais customizada, que já dialoga com comunidades, com nichos, já era a emergência de TVs de bairro, né? E eu me interessei pensar o vídeo como uma expressão mais individual, coletiva, de uma coletividade de um grupo, né? Isso de alguma forma perdura até hoje, esse interesse em pegar, em adaptar, pegar uma mídia que existe e tentar trazê-la para o campo mais individual, no sentido de experiências das pessoas, de coletivos, né? Entendo. Vamos entrar um pouquinho agora nessa tua nova. Eu não sei nem como é que eu chamo direito, se eu chamo de uma exposição, se eu chamo de uma apresentação. Como é que você. Vamos começar explicando o próprio. O nome é fantástico, o próprio conceito da solastalgia. Explica para a gente o que é a solastalgia e um pouco sobre essa tua reflexão, vamos dizer assim. Bom, eu acho que é bom mencionar que essa exposição ela
derivada, ela é um desdobramento de um filme que é uma produção mineira, né? É um filme sobre mineração. É um filme sobre Tá. as montanhas de Minas Gerais sendo escavadas pela mineração de ferro, né? Pela exploração do minério de ferro. O 20, desde o começo do século XX, mas que está ligado do ouro, o ciclo do diamante, né? Em Minas Gerais. Então, o filme aborda essa ideia de que, né, estão acontecendo a da mineração. Teve Mariana, depois Brumadinho, né? E essas catástrofes elas deixam as pessoas deslocadas do seu ambiente. Elas Ok. pode se, por mais que haja um reparo, há um dano psicológico, há uma espécie de uma sensação de perda que é irreparável, porque o lugar delas desaparece, né? E Uhum. essa é a definição de solastalgia. Um filósofo australiano, em 2003, 4, 5, ele começou a escrever sobre isso, sobre esse sentimento de perda, muito ligado a tsunamis, terremotos, vendavais, furacões, Uhum. catástrofes que são mais nitidamente, entre aspas, naturais, né? Mas ele Tá. passou a observar também que algumas catástrofes poderiam ser evitadas, né? Mas que isso leva o indivíduo ali, quem é afetado, a não reconhecer, não se reconhecer, o ambiente desaparece. É como se a pessoa não sai do lugar, mas o lugar sai dela. O lugar desaparece, a montanha. E o filme, tanto o filme quanto essa exposição, tem muito a ver com o caso de Drummond de Andrade, em Itabira, né, nos anos 40, 50 e 60, ele falando do Pico do Cauê na frente da janela dele. Um pico que era 250 metros para cima e em menos de 20 anos ele se torna 200 e tantos metros para baixo. Ele era um A e virou um V, né? E isso causa um sentimento nele que ele não descreve, ele não nomeia, ele não cria uma palavra para isso. Mas é o que a gente poderia chamar hoje de solastalgia, já que é uma palavra nova, inventada, né? Tá. Esse sentimento de que algo desapareceu da sua paisagem e que não é pouca coisa. A paisagem desaparecer não é pouca coisa. Não. Instalação, Sim, sim, exposição, sim. a ideia é trazê-la para bem próximos, por exemplo, os o deslizamento do litoral norte de São Paulo, aí, em Ubatuba, São Sebastião, ou que eu estou aqui na Barra Funda, vejo prédios subindo o tempo todo. E está mudando a dinâmica do bairro. A dinâmica muda os ruídos, os sons, muda a, a, a quantidade de gente na rua, mudam os restaurantes, muda o cheiro, muda tudo. Então, afeta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o maior problema, Lucas, é que as pessoas acabam, às vezes, não percebem. Eu acho que nos casos da mineração é uma coisa um pouco mais agressiva. Mas, como você falou, a questão, às vezes, da cidade, as pessoas nem sempre reparam que isso está acontecendo. Quando você olha, o teu entorno já mudou, a tua vida mudou e você foi meio que assim, você se adaptou nisso meio que naturalmente. E, na verdade, não. A gente nunca fica adaptado, né? Ah, isso me lembrou agora aquela história do sapo que morre na água fervendo, porque ele não percebe que a água está fervendo, né? Por Ele aí, vai por aí. cozinhando aos poucos, né? O Arran, né? A rã, Hum. mas o ritmo é cada vez mais vertiginoso. Um prédio de 20 andares, ele sobe em meses, em poucos meses, né? Sim. Então, não dá para dizer que é como no caso de uma barragem que estoura, ou no caso de um tsunami que vem avançando
às vezes leva uma hora, né, para conseguir escapar. É uma questão de meses. Mas se a gente. A ideia é essa mesmo, é provocar no sentido de. Então, tudo é uma questão de tempo, dá para dizer que isso caracteriza a solastalgia porque é instantâneo, e isso não porque demora. Né? Quem chamou a atenção recentemente, né, quando a gente estava circulando o filme Lavra nos cinemas o ano passado, entrou em Uhum. cartaz em outubro do ano passado. E a Camila Mota, que é a atriz do filme, do Teatro Oficina, ela está, inclusive, com uma peça que é dirigida por ela, uma peça que está em cartaz no Teatro Oficina. E ela dizia, eu estou vivendo isso. Eu moro numa vila há 23 anos, uma vila na Bela Vista, no Bexiga, e foi questão de semanas, não foi nem de meses, que ela sentiu que estava tudo muito diferente, que ela não conseguia mais dormir, né, até tal hora, né, que ela não conseguia, que o cachorro dela começou a sentir incomodado, né? Então, os animais às vezes percebem essas mudanças sutis de uma forma mais rápida, né? E a provocação é dizer assim, a solastalgia ela está lá na Ásia, com as catástrofes que são mais incidentes lá, está em lugares que tem terremotos, está em Minas Gerais, que tem essa incidência, tem mais de 40 barragens com estado de risco elevado, né? E aqui em São Paulo talvez a gente não tenha nenhuma, mas a gente vive outras questões, como essa do litoral, que poderia ser Uhum. evitada, como vamos dizer, essa solastalgia urbana, que é uma provocação, para levantar uma discussão, inclusive, por exemplo, sobre o plano diretor que vem se modificando e que pode transformar muitos bairros de uma maneira muito radical. Acabar com aquele café que existe ali embaixo, acabar com o restaurantezinho Sim. de onde você encontra as pessoas da vizinhança, né? E tudo se tornar uma lógica de uma cidade excludente, uma cidade que Hum. exclui e que faz com que isso aconteça. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Sem dúvida. Não, e aí eu acho que aí o que você está comentando, Lucas, é um papel claro, do artista de mostrar com um quê de denúncia, com um quê de chamar a atenção, de mostrar para reflexão, mas um quê de jornalismo também, que você falou no começo, né? A veia do jornalista, do registro, e de deixar isso para a história. De mostrar, gente, olha o que está acontecendo e nós temos que aprender algo com isso. Nós temos que aprender com o que está acontecendo, nem que seja para tentar dar início a um turning point, alguma coisa que vire esse jogo, e tentar preservar. Ninguém quer acabar com a atividade econômica. Ninguém sabe. Vamos parar com esse papo de vocês são contra a atividade econômica. Muito pelo contrário, todo Não, mundo não aqui é isso. precisa do dinheiro no final do mês para pagar as contas, gente. Ninguém está falando que para acabar com a atividade econômica, mas tem um respeito pela qualidade de vida. Na verdade, é essa, né? É. E boa questão mesmo. Quer dizer, questões, né? Porque não é, jogou algumas aí. É, a, a, a mineração, por exemplo, não dá para ser contra a mineração, né? Não dá De para forma dizer alguma. não vamos mais exportar, não vamos mais minerar minério de ferro ou outros minerais, né? Um celular como esse tem mais de 13 minerais, né? É, mas então não dá para ser contra, mas é importante, seja pela denúncia, ou seja por outras ações, que eu queria falar daqui a pouco, Uhum. mostrar que pode haver outros modelos, né? Que pode, pelo menos é importante discutir outros modelos, né? Não há mesmo? Será que não? E quando a minha questão com a denúncia é que nem o Lavra, nem o filme e nem essa exposição daria para enquadrar na categoria da denúncia, né? Hum. É, e isso foi pensado, pelo menos no caso do filme, quando eu encontrei com a roteirista, que é uma escritora, Cristiane Tassis, em dezembro de 2015, tinha feito um pouco mais de um mês do desastre de Mariana, né? Hum.
E a ideia foi, vamos fazer um filme, né? E a gente pensava, nossa, mas já vão haver muitos documentários de denúncia sobre isso. Tá? E a gente pensou, não, então vamos pensar um formato Tá, que pega o espectador pela mão e vá mostrando para ele um raciocínio ligado ao meio ambiente, que vá discutindo, colocando questões que faça com que ele compreenda por si só, que ele se alinhe, né? Porque a denúncia é um dedo na cara, assim, né? A é, denúncia é um apontar o dedo que pode ser muito eficiente, né? Alguns documentários fizeram isso muito bem, né? Mas a gente achava que o nosso seria só mais um, então ele não teria essa função de denúncia, porque a denúncia já teria sido feita. Que a gente sabia tá, também, a gente estava aplicando o edital da Ancine, que leva um tempo, tinha um percurso até aprovação, até começar a filmar, né? E a instalação, a exposição Solastalgia, por estar dentro de um espaço de arte contemporânea, MAC, USP, que é um museu tradicional, quer dizer, uhum. dentro do que a arte contemporânea já tem de tradicional, né? Tá, tá, É, tá. não é arte contemporânea, opa, deslizou aqui, Imagina, mas é arte relaxa, relaxa. contemporânea, mas o é, então, a gente vai lidar ali, dentro do espaço de arte contemporânea, com a produção simbólica né, dessa questão política. Então, porque é um público, a gente quer dialogar com o público que entra no museu, e isso acontece muito no MAC, né? É um público que entra no museu à procura de ser fisgado por algo. Ele nem Hum, sempre vai lá para ver a exposição Solastalgia. Ele vai ver as exposições que estão em cartaz, né? Porque é um passeio, porque está no Ibirapuera, é tem uma travessia ali entre o MAN, a Bienal e o MAC. É um ambiente verde, tem restaurantes, tem café. Então, às vezes, é, ele vai lá em busca de dialogar com os códigos da arte. Então, a solastalgia tá, vai por aí. A instalação ela busca atrair através claro, dentro da arte que eu vim fazendo, videoarte, um pouco de cinema, um pouco de novas mídias, um pouco de uma reflexão a partir do texto. A exposição tem algo do texto. E tem também o que você chamou a atenção de um pouco de fotojornalismo, um pouco uhum, de um jornalismo que aponta para a imagem. A imagem dessas catástrofes é uma imagem que hoje ela é muito discutida, né? Ela é muito discutida porque muitas vezes é possível dramatizar uma situação que é mais banal. A uhum, fotografia pode fazer isso, o texto pode dramatizar, a imagem também. E com esses processos de inteligência artificial, pode-se, inclusive, povoar o mundo de mais imagens sobre catástrofes que nem existem. Né? tá, Isso andou tá. circulando há pouco uma série de imagens falando de uma catástrofe que não existia. Eu não sei o que move alguém, né, o grupo de pessoas que fez isso, mas é uma discussão interessante sobre o estatuto da imagem, a verdade contida na imagem. Né? E eu acho que a solastalgia discute um pouco isso, a verdade contida, passível de se encontrar na imagem. Né? Por exemplo, quando coloca o Papa vestindo um casaco de uma grife, Eu vi, ou o eu Trump vi, eu vi. sendo levado pela polícia, grande parte das pessoas vê aquilo e acredita. Né? Então, e se colocam imagens de catástrofes que não existiram, leva para um outro problema. Corre risco de estarem normalizando as catástrofes, como se já não existissem catástrofes o suficiente. Né? Como se já não existissem catástrofes o suficiente e como se
muitas dessas catástrofes já não fossem encaradas como fatos banais. Muitas são reais, já são encaradas como fatos banais. Se a gente fica criando novas ainda, ou seja, é como eu já disse algumas vezes aqui no Café Cultural, meu amigo, para mim, nós estamos ainda na tenra infância deste novo século, mas nós já temos o mal do século, e eu duvido que venha algo pior do que essas chamadas fake news. A fake news, para mim, é o grande mal do século, e com a inteligência artificial, com chat GPT e essas coisas todas aí, que eu admito que este velho dinossauro jornalista ainda resiste um pouco em entender, mas isso tudo só tende a aumentar. E o que a gente bate muito aqui em cultura, educação, informação, a gente vê que tudo isso corre um risco muito grande com tudo isso. Você, como professor, também deve encontrar muito disso, né? Quer dizer, aquela vontade que o jovem tem de criar tem que ser muito bem orientada, né? Pois é, já que você nominou essas tecnologias, né? Eu tinha falado de uma forma meio abstrata, né? Você foi lá e Não, não, deu não. Aqui a nome a gente joga elas. na cara mesmo. Aqui não se Enfim, preocupa, não elas se são, preocupa. Aqui é. eu venho me interessando por elas e venho tentando enfrentá-las de alguma forma crítica, né? Como sempre na vida. Acho que isso, para mim, é um ponto importante, de manter o pensamento crítico a partir dessa produção. Mas tem dentro da exposição uma projeção, uma das instalações que compõem essa instalação maior, que chama-se prompt. Prompt, que é exatamente essa linha, esse comando que você dá para, né, por exemplo, para criar uma imagem a partir de um texto no Midjourney, né? É, ou no DALL-E, né? Sistemas de criação de imagem por machine learning. E o prompt que está ali na exposição, ele é um prompt, vamos dizer, manual, analógico. Eu criei uma descrição da imagem a partir de uma descrição técnica, vamos dizer, mais neutra possível, mais imparcial possível, e que fica de frente da outra, de uma outra projeção. Então, uma ideia de que, para você encontrar o que você precisa na internet, para você dialogar com esses sistemas, ironicamente, curiosamente, a gente talvez tenha que voltar à escrita, à palavra falada, à leitura, porque para poder evitar as mesmices, as platitudes que aparecem num chat GPT, né? Ou seja, saber perguntar, saber buscar o diálogo, pressupondo o algoritmo, né? Ou seja, você tem que saber o mínimo dessa máquina, com quem você está falando, né? Com quem estamos falando aqui. Uhum. Saber o mínimo sobre o interlocutor para poder extrair um diálogo. Senão, o Sim. diálogo te toma. É o outro, é o interlocutor que vai te tomar. Eu não tenho medo dessas tecnologias, e por mais que a minha idade avançada também me dê quase um impulso assim, dizer assim, não quero mais, não quero brincar com isso, não. Eu venho enfrentando porque eu acho interessante essa possibilidade de exercício semântico, gramatical, Uhum. do texto, da palavra, da articulação mental e do reconhecimento desse outro abstrato que está ali do lado da máquina, né? Do outro lado. Perfeito. Agora, e os jovens? Você acha que tá fácil colocar isso para os jovens, essa vontade de que eles não sejam simplesmente levados pela tecnologia, mas que eles sejam efetivamente os criadores? É, eu acho que eles vão por um outro caminho, né? Eu acho que esse é o caminho, Uhum. uma brecha que eu vejo, né? A partir de uma certa leitura de outros aí, né? Rita Steyer, uma artista japonesa alemã que vem falando muito sobre isso, né? Ou o Harari, ele vem questionando isso, o Lev Manovich, um outro autor, mas eu acho que os jovens entram por outra porta, né? E por uma porta em que esse questionamento talvez ele venha mais
pelo resultado estético, pela plasticidade, Tá. ou por um tipo de envolvimento com um universo que já não é o nosso. E por isso, e por eles eu tenho. Como você falou, como aprender a reconhecer o que é uma deepfake ou não, como aprender a reconhecer uma redação que foi feita pelo chat GPT ou não. Talvez a gente esteja treinado em outro processo para ver a diferença entre um e outro, né? Os que já começam, já pegam a vida a partir desse processo novo, não sei, uma boa questão, viu, Sérgio? Meu amigo, meu amigo. Assim como logo que surgiram essas redes sociais aí de interação, os famosos WhatsApps da vida, eu falei, poxa, o povo vai voltar a escrever. Que bom. Engano meu, né? Na verdade, o povo reinventou-se uma outra escrita que de vez em quando nem nós jornalistas acabamos por entender direito o que está escrito, mas acho que nós temos que ter esperança. Acho que nós temos que ter esperança porque as novas gerações, assim como tudo na vida, a cultura, a informação, a educação, ela é pulsante. Então, assim, a gente está vivendo um momento de expansão. Quem sabe logo, logo a gente volta. A respiração é sempre é o que movimenta a vida. Então, eu acho que tudo que expande, uma hora retrai, tudo que centraliza, uma hora universaliza. Quem sabe? Mas eu acho que trabalhos como o que você está realizando, dessa denúncia, sem ser a denúncia jogada na cara, mas o do mostrar, prestem atenção no que está acontecendo. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que é o tipo de arte, que é o tipo de mostra que as pessoas precisam. Entendam o que está acontecendo, porque se a gente aprender, a gente pode fazer um futuro melhor e não repetir os mesmos erros. Quem sabe, quem sabe. Queria comentar se por um lado esse lamento, isso que você disse é um fato, né? As mídias sociais elas criaram uma linguagem tão sintética que não, talvez seja difícil encontrar qualidade nessa literatura, né? Nessa literatura das redes sociais. Mas, por outro lado, elas ajudaram no entendimento das imagens de uma maneira, talvez de uma forma inédita. A conversa a partir de imagens, a perspectiva de uma alfabetização visual em grande escala, ela para mim, é um avanço, uma etapa, é um degrau interessante nessa estrutura de comunicação que move o planeta, né? Porque muitos da minha área audiovisual lamentavam, não, mas eu estudei para trabalhar com imagens, agora vem as pessoas que não sabem, nunca estudaram, vão vão usar as câmeras e de uma forma banalizada. Olha, foi surpreendente ver que muita coisa foi tentada e hoje a linguagem visual, a linguagem do vídeo, ela é praticamente vernacular. As pessoas comunicam através disso, elas sabem articular produção de sentido a partir de um plano e de outro, sabem articular narrativas, começo, meio e fim, ou sabem pensar numa imagem que é mais sensorial e que é para quase como um grande loop, né? Às custas de muita limitação, muita pré-definição dessas big techs, né? Às custas de uma restrição de linguagem imposta, mas muitos escapam dessa restrição e conseguem feitos memoráveis. Eu acho que há um ganho no campo audiovisual geral, assim, e aqueles que foram conservadores, assim, de dizer não, temos que manter o conhecimento para poucos, né? Eu acho que erraram. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Ampliar o conhecimento, ampliar esse acesso, né? Não queria nem usar o termo democratização, mas ampliar essa possibilidade de que mais pessoas usem as ferramentas. Né?
Isso é É, positivo. sem dúvida alguma. Meu amigo, vamos dar o serviço aqui para as pessoas conseguirem assistir a exposição Solastalgia. Iniciou agora, no dia 1º de julho, vai até o dia 1º de outubro, ou seja, não é desculpa de que vai acabar logo. Dá para todo mundo ir assistir e presenciar, aproveitar. Funciona de terça a domingo, das 10 às 21 horas, só não às segundas-feiras, entrada gratuita lá no MAC, que fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 1301, lá na Vila Mariana, ou seja, um espaço fantástico, um espaço que dá perfeitamente para que todos tenham acesso, não tem ninguém aqui em São Paulo que não conheça onde fica o MAC. Quem quiser encontrar Lucas Bambosi nesse mundão sem porteira, como é que faz para conhecer teu trabalho, para conhecer um pouco da tua história, Lucas? Olha, eu não me promovo muito, mas eu estou em muitos lugares aí. Estou no Instagram, estou no WhatsApp, estou no Facebook, estou no Vimeo. Meus trabalhos estão no Vimeo, vimeo.com/bamba. Meu site é lucasbambose.net. A maior parte dos trabalhos está lá, né? E o que eu gostaria mesmo de quem nos ouve aqui é que fosse lá no MAC, como você falou, Sérgio. Sim. É só fazer uma emenda aqui, que o MAC USP é o MAC, porque teve um tempo que existiu o MAC USP no Ibirapuera e o MAC USP dentro do campus da USP. Hoje, tá. Agora Museu é só lá no Ibirapuera. Não é mais MAC. Então, é um Ibirapuera e que, de fato, esse museu público ligado à universidade, onde se produz conhecimento, tem uma equipe extraordinária e vai coincidir essa exposição também com a Bienal de São Paulo, em setembro. Então, durante um mês, quem for num espaço pode facilmente visitar outro. Fica a dica aí, hein? É só atravessar a passarela da Catedral. Tá. E Lucas, você está lá quase que todo dia. Como que você está indo lá? Quem quiser encontrar o Lucas na exposição, como é que faz? Tem que dar sorte? Olha, eu acho que um pouco sorte. Quem conseguir me encontrar aí, me manda uma cutucada que eu vou ter prazer em ir lá e acompanhar, fazer uma visita guiada. Mas vão ter 3 atividades lá, educativas, que nós vamos lançar agora no meu site e no site no hot site do Solastalgia, no site do MAC. O MAC USP tem um portal, um hot site do Solastalgia. E ali vai constar 3 atividades que são educativas, de ativação, que envolvem a projeção do filme, uma discussão sobre o Estatuto da Imagem, envolvendo essa discussão sobre inteligência artificial, e uma performance sonora perto do encerramento da exposição. Que maravilha. Ou seja, pessoal, o mais importante é ficar informado. Eu acho que quem gosta de acompanhar esse universo maravilhoso da cultura, das artes, tem que se informar, tem que acompanhar, tem que ficar ligado, porque é só uma exposição. Não, não é só uma exposição. Como o Lucas falou, de repente você encontra dentro de uma exposição, você encontra atividades, você encontra oportunidades que engrandecem a própria exposição e engrandecem, obviamente, cada pessoa que tiver oportunidade de dar um pulo lá. Lucas, quero te agradecer demais, foi um bate-papo extremamente agradável, muito, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho e tendo novidades, tendo novas ideias, tendo novas propostas, por favor, volta para tomar um café com a gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que ouvem a gente. Valeu. E, pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam mais essa edição do Café Cultural. A gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como esse. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, Lucas. Obrigado.